meditando, né, com a palavra do Senhor em nossos corações esta noite, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, amém, irmãos? A graça e a paz da parte do Senhor, amém? Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, no capítulo 23. Lucas, no seu capítulo 23, amém? O versículo é o 33. Lucas 23, somente o versículo 33, por enquanto, tá, irmãos? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amém? Enquanto você procura aí, eu quero fazer um minutinho de oração, amém? Deus maravilhoso, Deus santo, soberano e eterno, rendo graças a Ti, meu Deus, por esta rica e maravilhosa oportunidade de estar aqui, meu Deus, no altar do Senhor, diante da Tua igreja, Pai, para compartilhar, meu Deus, a Tua palavra, Senhor. Que esta porção maravilhosa da palavra do Senhor, meu Pai, possa alcançar corações aqui nessa noite, Pai, e que seja uma palavra, Senhor, ministrada segundo a revelação do Espírito Santo do Senhor. Pai, o Senhor já tem colocado no meu coração, Pai amado, aquilo que deve ser anunciado aqui nessa noite, Pai. Contudo, ó Deus, eu te peço, Pai amado, que no nome de Jesus, que o Senhor venha revelar a cada coração o propósito e a vontade do Senhor aqui nessa noite. Que o meu eu caia por terra, que a minha vontade caia por terra, Pai, que diminua eu e que cresça o Senhor neste momento. Que essa palavra seja para a honra, para a glória, louvor e adoração do Teu santo nome. Assim eu oro, te agradeço e te exalto em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém? Lucas 23, 33, amém? Amém? Assim diz a palavra: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Esse versículo que fala acerca da crucificação do Senhor Jesus. Lembrando que hoje, que dia que é hoje, irmãos? Hoje é o domingo da ressurreição. Amém? O terceiro dia, o dia da ressurreição. Irmãos, veja bem que o Senhor Jesus, em várias passagens, ele falava, anunciava que era necessário que ele passasse por tudo aquilo que ele passou, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Amém? O próprio Jesus deixou isso claro para todos os discípulos e para todos aqueles que estavam ali na companhia dele. Aí eu fico lembrando, irmãos, dos dois discípulos a caminho de Emaús, Eles simplesmente se esqueceram da própria pregação de Jesus e estavam voltando para Emaús, ao ponto que era necessário e interessante que eles permanecessem ali para quê? Para contemplar o maior evento da passagem de Jesus aqui na terra, que seria o quê? A sua ressurreição. Amém? Mas glória a Deus que pela grande misericórdia, o grande amor do Senhor, durante aquele caminho ali de volta para Emaús, o Senhor Jesus se apresentou a eles, se revelou a eles, e permitiu, que eles o reconhecessem. Amém? Então isso é tremendo, isso é maravilhoso. Mas o que eu quero dizer, irmãos, aqui nessa noite é acerca de Jesus. Eu quero falar sobre Jesus, Então, Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, foi na base de quê? De ensinamentos, curas e muitos milagres. O ministério de Jesus foi assim, com ensinamentos, curas e muitos milagres, não é verdade, irmãos? Mas foi também com traição pelos próprios amigos, A gente lembra de Pedro e Judas,
né? A atitude dos dois foi atitude de traição. Um que entregou Jesus por 30 moedas de prata e outro que negou Jesus, né? Ali quando Jesus estava sob aquele julgamento. Então foram atitudes de traição. Então esse foi o ministério do Senhor Jesus. Sem contar também que ele foi perseguido, ele foi maltratado e humilhado pelas autoridades, especialmente as autoridades religiosas que tinha Jesus ali como ameaça, né? Então ali eles é que tinham que sobressair, eles é que eram os tais, né? Então eles ignoravam completamente ali o reino de Jesus. E exatamente porque Jesus se anunciava, se colocava como filho de Deus, aquilo ali era foi como se fosse uma afronta para eles, e eles perseguiam Jesus, e na cabeça deles, né, eles tinham que acabar com Jesus, tinham que destruir Jesus, porque senão chegaria a um ponto, né, e que não daria mais para eles. Amém, irmãos? Então esse foi o ministério do Senhor Jesus, um ministério muito difícil, cheio de humilhações, até mesmo ali na cruz do Calvário, onde ele foi cuspido, rasgaram ali as suas vestes, né, expondo Jesus ali, irmãos, a uma vergonha, né, quando eles rasgaram ali as vestes do Senhor Jesus. Ou seja, então Jesus realmente, ele sofreu muita afronta, sofreu muita perseguição, sofreu muita humilhação, né? Então, irmãos, realmente não foi fácil ali, essa parte ali da crucificação de Jesus. Mas, irmão, e depois de tudo, né, Jesus ele foi ao Calvário, né? Ele foi levado ali ao Calvário para ser crucificado. E um detalhe, irmãos, que a gente nota, né, nesse episódio da crucificação ali de Jesus, né, e posteriormente ali da morte de Jesus, nós vimos ali o cumprimento de Isaías 53:7, que diz que ele foi levado como ovelha muda para o matador e não abriu a boca. Foi exatamente isso que aconteceu, não foi, irmãos? Foi ou não foi? Jesus não abriu a sua boca. Então isso é algo assim tremendo, maravilhoso. Eu quero lembrar, irmãos, daquela passagem lá que diz que, eu vou até citar ela aqui depois, que diz que se o inimigo te bater um lado da face, ofereça a outra para ele bater. Não é verdade? E tem muita gente que chega e defende a tese de que, olha, crente não pode ser bobo, crente não é bobo, só porque Jesus disse isso, né? Que se alguém bater um lado da minha face, eu devo oferecer a outra, né? Então eu não vou fazer isso jamais. Olha, então diante da palavra, se você que defende essa tese, você está simplesmente negando o ensinamento do Senhor Jesus. É claro que Jesus não está falando literalmente para a gente chegar e oferecer o outro lado para a pessoa bater, não. Exatamente o contrário, irmãos. Olha, Jesus, né, ele ensina que se a pessoa quiser tomar a capa, dê para ela a túnica. Se quiser que você ande 1 milha, ande com ela 10. Então esse ensinamento de Jesus, irmão, é exatamente o contrário daquilo que as pessoas pensam, que é exatamente o evitar o confronto. Amém? Se uma pessoa de repente me maltratar, me ofender, bater um lado da minha face, né? É lógico, se eu não for oferecer o outro para ela bater, isso quer dizer que o quê? Que eu não vou entrar em confronto com a pessoa, né? Porque os irmãos lembram daquela lei antiga, olho por olho, dente por dente. É isso que Jesus quer evitar. É isso que Jesus quer evitar. Então você não vai, claro, ser um crente bobo, oferecendo outro lado para a pessoa bater, mas você não vai ser aquela pessoa que vai confrontar com a outra. Você simplesmente vai ignorar aquela situação toda e vai fazer como Jesus. Olha, irmãos, Jesus, né, ele não abriu a boca com relação aos seus algozes, né, ou seja, com relação ali àqueles que o maltratavam, àqueles que o condenavam. Ele não abriu a boca, mas sabia que ele continuou falando? Não abriu a boca contra aquela situação, mas ele continuou falando. Ali na cruz do Calvário, irmãos, tem pelo menos 7 falas de Jesus,
que nos ensina coisas muito importantes. E dessas 7 coisas, irmãos, eu quero me referir aqui a somente 2 delas, né, que eu creio que é muito importante e que nos ensina bastante. Então Jesus, com relação àquela situação, ele permaneceu mudo, permaneceu calado, em momento algum ele se levantou contra aqueles que o maltratavam, em momento algum, mas ele continuou falando com cada um de nós ali na cruz do Calvário. Lembra que o ministério dele foi o quê? De ensinar. Né? Foi o de ensinar, pois ele continuou ensinando ali na cruz do Calvário. Você quer uma prova? Se você está com sua Bíblia aberta aí, você abriu Lucas 23, 33, né? Amém? Então vamos continuar aqui, Lucas 23, 34. Aliás, não, irmãos, perdão. Nós vamos ler sim Lucas 23, 34. Mas antes, eu quero que você abra em Lucas 6, 27, 31. Lucas 6, 27, 31. Então no Lucas 6, 27, 31, olha o que Jesus ensinou. Lucas 6, 27 ao 31. Ele diz: mas a vós que ouvis, digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Olha só o ensinamento de Jesus. Bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazei-vos também. Olha só, irmãos, o que Jesus ensinou aí nessa palavra, né? Que tremendo. Ele ensinou o quê? A orar pelos nossos inimigos. Amém? Isso ele ensinou ali durante o seu ministério. E agora, irmãos, ele ensina a mesma coisa ali na cruz do Calvário, em Lucas 23, 34. O que ele ensinou, meus irmãos? Amém? Não, é somente esse versículo. Somente essa parte aí. Né? Olha só. Ou seja, no seu ministério ele ensinou que nós devemos orar pelos nossos inimigos. E ali na cruz ele abriu a boca para ensinar isso, irmãos. Olha só o exemplo maravilhoso de Jesus. Então Jesus ele continuou ensinando ali na cruz do Calvário acerca do quê? Do perdão. Acerca do perdão. Orar por aqueles que nos perseguem. Então essa foi a oração do Senhor Jesus aqui nesse versículo. Ele estava orando por aqueles que estavam crucificando ele. Ele estava orando por aqueles que já haviam chicoteado ele bastante. Irmãos, vocês têm ideia do que era o chicote? Como foi Jesus açoitado ali? Irmãos, aquilo que a gente vê nos filmes, nas ilustrações, irmãos, aquilo ali eu queria que seja 1/10 do que Jesus passou. O próprio Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi literalmente moído. Porque aquele chicote, irmãos, ele era feito com objetos cortantes, pontiagudos, cortantes e pedaços de pequenos ossos. Então, na hora que dava aquela chicotada ali nas costas, irmão, não era simples marquinhas que ficavam ali nas costas de Jesus, não. Vinha aquilo ali com carne, com pele, com sangue, tudo junto. Ou seja, cada chicotada ali era, como é que eu vou dizer, eram rasgos nas costas de Jesus. Então a gente tem uma leve ideia daquilo que Jesus passou, por aquilo que a gente vê nas ilustrações, nos filmes. Mas você pode ter a certeza
que o relato, a profecia de Isaías, ela é verdadeira. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Então foi algo realmente muito forte. Detalhe, lembrando que ele passou por tudo isso calado. Amém? E eu creio, irmãos, que quando ele estava ali na cruz, né, ele já estava com seu corpo ali todo deformado, todo dolorido, mas ainda assim, ele ensinou o perdão ali na cruz do Calvário. E a outra questão, irmãos, que eu quero destacar aqui, é acerca da salvação. Veja João 5, 24. João capítulo 5, versículo 24. Olha só o que Jesus ensinou. João capítulo 5, versículo 24. Jesus ensinou isso aqui para nós, para todos nós. Glória a Deus. Jesus 5, 24. João 5, 24. Falei certo, né? João 5, 24. Jesus ele ensinou para a gente o seguinte: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Irmãos, Jesus ele deu um ensinamento e uma garantia aí, não é? Que ele, Jesus, ele é vamos dizer assim, ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o autor da nossa salvação, responsável pela nossa salvação. E ele concluiu, irmãos, este ensinamento na cruz do Calvário, em Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Olha só a confirmação maravilhosa de Jesus. Aquilo que foi ensinar para a gente lá na cruz do Calvário, que diz: respondeu-lhe Jesus. Vamos ver aqui o 42, né? Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje entrarás no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que Jesus deu para quem? Para um daqueles malfeitores que estava ali na cruz do Calvário, né? Mas que se arrependeu e que se converteu ali naquela hora, ali naquele momento. Ele recebeu a salvação da parte do Senhor. Amém, irmãos? Então Jesus, ele é a salvação. Jesus, ele é a nossa salvação. Ele ensinou isso no ministério, mas ensinou também dando exemplo lá na cruz, onde ele liberou ali a salvação para um daqueles malfeitores. Irmãos, eu quero te contar um detalhe agora desses malfeitores, né? Que é uma mensagem muito linda e maravilhosa. Irmãos, mas veja bem que no livro de Mateus e em Marcos, esses dois malfeitores, nenhum deles tinha sido convertido. Sabia? Abra sua Bíblia para você ver em Mateus 27, 44. 27, 44. Nós vamos aprender algo interessante aqui agora. Mateus 27, 44. Se eu achar primeiro aqui, eu vou ler, tá? Diz assim, olha: dizendo-os novamente. Não, peraí, deixa eu ver aqui, acho que eu abri errado. Mateus 27, 44. Eu abri 26. Mateus 27, 44. Diz assim: o mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. Se você ler um pouco antes aí, você vai ver que aqueles soldados, né, blasfemaram ali, zombaram de Jesus, né? E diz aí esse versículo que o mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. Amém? Aqueles mesmos dois salteadores, né? Ou seja, os dois estavam ali também, de certa forma, zombando e blasfemando de Jesus, né? Irmãos, veja bem que não é só no livro de Mateus, não. Em Marcos também, 15, 32,
nós temos esse relato aí, Marcos 15, 32. A mesma coisa, quer ver? Marcos 15, 32, os malfeitores aí. Diz assim, desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Amém? A gente sabe, né, irmãos, que somente 2 foram crucificados com Jesus. Então essa palavra aí está falando é deles. Então, irmãos, qual que é a lição que a gente tira aí? Que o relato de Mateus e Marcos, esses 2 evangelistas relataram dessa forma, que aqueles 2 malfeitores ali injuriavam Jesus, estando ali na mesma situação. Mas já um pouco adiante, em Lucas faz esse relato de que um deles, reconhecendo ali que era merecedor de estar passando aquela situação, se arrependeu e se converteu ali diante do Senhor Jesus, e Jesus liberou o perdão para eles. Irmãos, o que a gente aprende, o que a gente entende com isso? É que muitas vezes, irmãos, a pessoa, ela não se arrepende, não se converte, não aceita Jesus logo de cara, logo no primeiro contato. Muitas vezes depende de um tempo para a pessoa ser tocada e se arrepender e se converter. Foi isso que aconteceu com um daqueles 2 malfeitores. Irmãos, muitas vezes a gente tem ali aquela ânsia, aquela vontade de às vezes ver uma pessoa convertida, transformada, ver o ente querido convertido, transformado, mas isso não acontece. Por mais que a gente tenha orado, por mais que a gente tenha ensinado, isso não acontece, irmãos. Está aqui a explicação. Nem sempre a coisa acontece de forma automática, espontânea. É depois de um tempo que vai haver o arrependimento e a conversão. Irmãos, com a maioria de nós aqui foi assim. Eu digo que comigo foi assim. Porque, olha, a partir do momento que eu já contei, que eu conheci a minha esposa, na época ela era cristã, ela começou a me levar para a igreja, e ali sempre havia ali o apelo, e tal, e eu sempre com meu coraçãozinho durinho, vinha o convite, quer aceitar Jesus? Não. Irmãos, isso foi 11 anos, porque eu conheci ela em 88. 87, melhor dizendo. Fui me converter, sabe quando? Em 98. Foi 11 anos, hein? 11 anos que o Senhor demorou para fazer a obra na minha vida. 11 anos, que demorou para o meu coraçãozinho ser aberto. Amém? E sem contar, irmãos, que alguns anos atrás, quando eu ainda era jovem, adolescente, isso eu nunca contei, mas eu recebi a visita, de uma membro da Jeová, que ia lá em casa e começou ali um estudo bíblico comigo. Coisa que na época, a gente era criança praticamente, não tinha muito entendimento, não dava muita atenção, de forma que não demorou muito, mas aquela pessoa desistiu de mim. Eu sabia que não ia dar em nada, Então veja bem, que há muito tempo Deus começou a trabalhar na minha vida, o coraçãozinho foi duro ali. Nessa mesma época, um amigo meu, colega ali da mesma idade, se converteu, foi para a igreja, foi para a presença do Senhor, e naquele instinto ali, de querer me ganhar para Jesus, ele até falava de Deus para mim, até levou uma vez, um disco, com um LP, com as músicas evangélicas lá, mas aquilo, irmãos, não me chamou muita atenção. Eu acabei não aceitando Jesus naquela época, Então olha só, o tempo que demorou para o Senhor fazer uma obra na minha vida, mas fez, irmãos. A graça dele foi tamanha que me alcançou e chegou um tempo que eu fiquei incomodado, perturbado de ficar andando nesse mundão de ilusão, Comecei a me sentir incomodado de estar andando nesse mundão que não tinha nada para mim e achei que o meu mundo não era esse, mas seria outro.
na casa de Deus, na presença de Deus. E num determinado dia, né, o Espírito Santo me incomodou e eu saí para procurar a igreja. É onde eu encontrei lá o Tempo da Fé, onde o pastor Ronel estava lá, né? E ele com o pastor Renato me batizaram, e glória a Deus que a gente está aí para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Então é isso que eu quero dizer para os irmãos, né? O que a gente aprende aqui com esses dois malfeitores? Né? Que às vezes é necessário um tempo para que haja o arrependimento e a conversão. E outra coisa que eu quero passar para os irmãos. Irmãos, veja bem, isso é muito sério. Você já ouviu falar, e talvez você até já falou também, de que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Né? E as pessoas citam isso como se fosse uma verdade, como se fosse algo bíblico, irmãos. Primeiro, não é algo bíblico e pode até ser uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Concorda comigo ou não? A prova está nesse versículo que eu citei aqui, dos dois malfeitores. Olha só, eles estavam sob condenação, estavam ali pendurados ali na cruz, né? A condenação já estava decretada, já era certa. É claro que eles não passaram pelo sofrimento que Jesus passou, mas passaram pelo sofrimento de crucificação. Estavam ali na mesma situação, de dores, humilhação, sofrimento, mas um só, depois de um certo tempo, aceitou, se arrependeu e se converteu. E o outro? Né? O outro estava em meio a dores, a sofrimento também. Ele aceitou, ele se arrependeu, se converteu? Não. Então fica bem claro que essa não é uma verdade absoluta. Irmãos, eu particularmente, eu nunca falei evito. Eu jamais vou soltar essa expressão da minha boca com relação a alguém. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Não, eu não faço isso, jamais. Porque, irmãos, é como se a pessoa estivesse esperando algo mal acontecer com alguém, para a pessoa acordar, para a pessoa cair na real e aceitar Jesus. Irmãos, Deus, sabe, Ele não vai buscar ninguém dessa forma, não. Ele não chama ninguém dessa forma, não. Né? Afinal de contas, onde fica a questão do livre-arbítrio, se fosse assim? Né? Então a gente tem que contar assim, com a graça, com a misericórdia de Deus o tempo todo. Olha, esse aí está nessa dureza de coração, da rebeldia toda, mas um dia a graça do Senhor vai alcançar. Um dia a misericórdia do Senhor vai alcançar essa pessoa. Amém? Então isso é algo muito sério, irmãos. Irmãos, e agora eu tenho aqui um consolo, tá? Que está em João 19, algo muito importante também. João 19, versículo 17 e 18. João 19, versículo 17 e 18. Porque eu acabei de falar que, olha, muitas vezes a pessoa não vai de bom grado aceitar Jesus logo de cara. Vai demorar um tempo, vai demandar um tempo de oração da sua parte, vai demandar um tempo de fé da sua parte, né? Mas olha só o que diz João 19, 17 e 18. Né? Olha só, aí João fazendo menção também a esses dois malfeitores, né? Olha o que João diz aí no caso. Tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele mesmo dois, um de cada lado e Jesus no meio. Notou aí, irmãos, a diferença? A ênfase que o evangelista João deu aí a essa questão. Eles estavam um de cada lado e Jesus no meio. Irmãos, isso faz toda a diferença, irmãos. Toda a diferença. Nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele é onipresente, não é verdade? Isso quer dizer que Ele está em todos os lugares. E eu arrisco a dizer, baseado na palavra de Deus e não baseado em achismo, tá? Que Deus, Jesus, Ele está em todos os lugares. Pensa ali, irmãos, no centro de Macumba, onde está acontecendo ali toda aquela situação, né?
Santo descendo daqui, dali, aquela coisa toda acontecendo. E jamais a gente vai querer admitir que Jesus está ali, né? É claro que concordando com aquilo tudo, ele não está. Fazendo parte daquilo tudo, ele não está. Mas ele está ali, irmãos, sabe? Esperando o quebrantamento de algum coração, esperando o arrependimento de alguém, para mover na vida daquela pessoa. O mesmo acontece, irmãos, lá na boca de fumo, lá nas drogas, lá. De repente o menino, o jovem, o filho, o parente está ali, né, sendo influenciado ali pelas companhias. Eu digo para você, olha, pode estar demorando aí a coisa acontecer. Você está orando incessantemente. Você pode não estar tendo resposta, mas baseado aqui na passagem dos 2 malfeitores, você pode crer. Um dia vai haver o arrependimento e vai haver a conversão. E se serve de consolo para você, eu digo que Jesus está lá no meio. É lógico que Jesus não está ali orientando, incentivando ninguém a fazer a coisa errada, a fazer a coisa ruim. Mas Ele está ali no meio, para um dia resgatar ali a vida daquela pessoa, daquele jovem. Ou seja, irmãos, em qualquer ambiente que você imaginar, qualquer um, você pode ter a certeza, Jesus está no meio. Amém? Em qualquer ambiente que seja de derrota, que seja de humilhação, né? Que seja de sofrimento, que seja de caminhos tortuados, caminhos errôneos, pode ter a certeza que Jesus está no meio. Porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mais uma vez eu afirmo, Jesus não está pactuando, Deus na sua onipresença, não está pactuando com o pecado e nem coisa errada nenhuma. Mas Ele está presente em todos os lugares, em todas as situações, para resgatar alguém. Amém? Então não dê a sua causa por perdido não. Tá? Até mesmo lá dentro daquele hospital, onde tem um ente querido, uma pessoa, um amigo, até mesmo uma pessoa desenganada, você pode ter a certeza, Jesus está ali no meio de todos eles, no meio dos enfermos, no meio da equipe médica, no meio de todos, para fazer a obra necessária. Tá? Essa é a palavra que eu deixo para você. E para te dar a certeza da onipresença do Senhor, só para a gente encerrar, eu te convido a abrir em Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 ao 12. Talvez não leia até o 12 não, mas alguns versículos vão te dar aí a certeza da onipresença desse Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Salmo 139, 7 diz: para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha casa, eis tu ali estás também. Se tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém? Somente até aí, irmãos, tá bom. Versículo 11 diz: se eu disser, ocultem-me as trevas, tornem-se em noite a luz que me circunda. Nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém? Olha que tremendo, irmãos. Então Deus, Ele é realmente onipresente. Ele está em todos os lugares, de uma extremidade a outra. Deus está do inferno ao céu. Deus está, nas mais densas trevas. Deus está, porque ninguém consegue esconder de Deus. Então guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Jesus está no meio.
Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Essa é a palavra que o Senhor me concedeu para estar compartilhando aqui com os irmãos em nome de Jesus. Aquilo que não foi possível, né, a gente está passando para os irmãos, que o Espírito Santo complete em cada coração no nome de Jesus. Amém? Eu agradeço ao Senhor pela riquíssima e maravilhosa oportunidade e passo a palavra agora para o pastor Marconi, né, que vai dar aqui, fazer o encerramento para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém?